Eu gostaria de lançar uma pergunta no ar. A lei é igual para todos? Primeira pergunta, né? A segunda coisa é, assim, existe disparidade pelo nível social? Como que o Estado pode reverter isso? Bom, eu queria até abordar um pouco dessa entrevista no seguinte sentido. Igual a gente fala da existência de muitas leis, né? E às vezes a dificuldade de comunicação. A gente não tem só aquela obrigação de fazer as leis, a gente tem uma obrigação muito grande de buscar o cumprimento dessas legislações. E uma das coisas que eu acho que a gente precisa debater, isso não só no Distrito Federal, mas no Brasil, é os investimentos em comunicação. Hoje gasta-se um recurso extremamente relevante em comunicação e publicidade do governo, muitas das vezes para falar que está fazendo uma obra ou que conseguiu uma conquista para uma região específica, mas não gasta-se recursos para informar a população dos direitos que a população tem. Isso eu digo através de cartilhas, de materiais, mas também através de televisão, através de diversos meios de comunicação que a gente já sabe que chega com uma grande agilidade e facilidade à população. Então, uma das coisas que eu acho que a gente precisa falar é com relação a isso. Só no Distrito Federal a gente tem aproximadamente R$1 bilhão investidos anualmente em comunicação, e parte desse recurso com certeza deveria ser para mostrar para a população os direitos que a população tem, como buscá-los numa linguagem que seja uma linguagem que consiga comunicar com todos os públicos. Até porque essa questão mesmo do grau de instrução, a gente vê que pesa muito para algumas pessoas. E às vezes também saber onde buscar os benefícios. Essa pessoa lá, uma coisa é no INSS, outra coisa busca a Secretaria de Assistência Social, outra coisa tem que procurar o Detran, outra coisa tem que procurar a Secretaria de Mobilidade. E isso confunde muito as pessoas. Então, eu acho que é muito importante a gente trazer aí à tona essa questão da publicidade, do investimento público em trazer essa perspectiva de mostrar onde estão os direitos da população, até porque existem leis, como por exemplo a questão da isenção do IPVA, a questão da isenção do IPTU, que dependendo do estado varia. Então, no Distrito Federal você tem um valor para veículo automotivo que a pessoa consegue buscar a isenção do IPVA. Em outros estados esse valor é um valor diferente. Alguns estados têm isenção do IPTU diante de uma característica, aqui às vezes é uma condição completamente diferente. Então, se a gente não informar e não tiver condição mesmo de mostrar para essas pessoas quais são os seus direitos e essas peculiaridades, fica muito confuso de fato. E não só falando com relação às leis dos direitos, eu digo aqui, de benefícios, né, mas também das linhas de atenção e cuidado, da questão dos 30 dias para o diagnóstico, dos 60 dias para o tratamento, dentre tantas outras legislações que existem e que precisam ser cumpridas também aí a nível local e a nível nacional. O deputado Pedrosa tocou num ponto fundamental. Existe hoje nessa área quase um consenso de que campanha de conscientização é um modelo antigo e inadequado, mas um aspecto a ser destacado nisso, né, obviamente as campanhas sim funcionam, desde que bem planejadas, né, e desde que elas incorporem os elementos fundamentais para que se possa de fato promover a mudança de comportamento, né. E, infelizmente, uma grande parte desse valor que o deputado mencionou são campanhas inócuas, né? Seja porque elas têm esse objetivo de mera vanglorização de quem está envolvido, seja porque elas estão meramente focadas na ideia de fornecer uma informação. Talvez vários de vocês saibam que em 2017 o Prêmio Nobel de Economia foi dado por um economista muito importante, o Richard Thaler, e ele tem um livro que virou um best-seller, inclusive no Brasil, chama Nudge. Nudge é um termo em inglês que não tem uma tradução literal, mas a ideia é um empurrão, um empurrãozinho, né? E a premissa é que muitas vezes mudar comportamento, então, por exemplo, você garantir que o paciente com câncer vá buscar os seus direitos, né, esteja atrelado a esse empurrãozinho que o governo dá, enfim, os atores envolvidos. O que é curioso, eu acho que é bem apropriado para a situação que a gente está falando, desses direitos que são desconhecidos, é que muitas vezes o desafio
não é um nudge, não é um empurrãozinho, não é a configuração da informação. É o que, num trocadilho, alguns têm chamado de sludge. Outro termo em inglês que não tem uma tradução literal, mas a ideia é assim, quais são as barreiras que existem. E, finalmente, algo a se considerar é que existem inúmeros conflitos de interesse, reais ou em potencial. Porque se você for garantir de fato o direito daquelas pessoas, isso vai ser um grande problema para os atores do governo, né? A quem interessa, por exemplo, você passar a oferecer esse tipo de benefício, né? A quem interessa a redução de valores para a aquisição de um automóvel ou um auxílio doença e assim por diante, né? Isso muitas vezes pode ser um grande problema nas várias esferas, né, quando a gente fala de governo, né? E talvez ajude a explicar a inércia, né, e a total desinformação em vários casos, como ficou evidente aqui, né? Eu só queria ressaltar o trabalho da unidade na COM, que é diferenciado, porque esses pacientes, quando chegam, eles passam por uma sessão, antes de passar por consulta médica, eles passam por uma sessão chamada acolhimento, tá? Que é conduzida dentro do NACOM, em que os pacientes são informados sobre os principais efeitos colaterais, quimioterapia, o que é um catéter, enfim, tem uma sessão de esclarecimento. Tá? Então, esse é um ponto inicial dentro do NACOM, que é realmente uma unidade diferenciada no tratamento dos pacientes com câncer. O outro é que dentro da unidade, no caso aqui do Hospital Universitário, eles têm acesso a todos os profissionais, não só os médicos, mas os multiprofissionais na assistência. Então, eles têm acesso direto à assistência social, à psicologia, à nutrição, à fisioterapia, enfim. Não é necessário nem que a gente encaminhe, né? Então, o paciente ele tem um atendimento como um todo. Só que eu acho que entra um pouco do que você comentou, que às vezes você informa, você viu a pergunta que você fez, Klaus, né, sobre o fundo de garantia. E ele não entendeu a diferença entre o fundo de garantia e o que é o INSS. Entra um pouco isso do nível de conhecimento, né? Porque às vezes, apesar de você informar o paciente, ele não compreende o que você está informando, às vezes por uma certa limitação. Outra coisa que a gente recebe muito do paciente com câncer, como um dos pacientes até comentou, vem muita gente de fora do estado de Brasília. O Distrito Federal atende muita gente, não é só em torno, Minas, Bahia, Tocantins, enfim. Eles pedem muito passe interestadual. E no passe interestadual não está constando o paciente com câncer, está constando deficiências e outras coisas. Eles vêm com papel e às vezes ficam chateados com a gente de você não dá o papel, mas a gente explica, olha, aqui não está escrito com câncer é o passe dentro do Distrito Federal. Tá? Então, aí o paciente acaba tendo que arcar, às vezes, com esse custo também, né? São coisas que dá para rever, porque acaba que a gente dá realmente um atendimento aos pacientes de fora, Mas eu acho que tentar focar nesse entendimento do paciente, porque eles têm acesso, dentro do NACOM, estou dizendo em todos os lugares, mas dentro do nosso NACOM eles têm acesso a todos os serviços. Os relatórios são feitos pela assistência social, são revisados pela equipe médica, né? Então, realmente, eu acho que nesse ponto o NACOM trabalha a favor do paciente. Tá? E eu vejo alguns pacientes que são analfabetos, que têm realmente uma dificuldade, conseguindo fazer o tratamento quimioterápico. A gente desenha, a gente pinta os comprimidos, né? E a gente vê uma boa vontade do paciente, às vezes traz alguém que sabe ler para poder ajudar. Então, os nossos pacientes se esforçam também em tentar entender aquilo ali e conseguir dar continuidade ao tratamento. Só complementando, assim, realmente, eu acho que é sobre-humano, assim, o que é feito lá, já participei, e é maravilhoso ver a atenção, o cuidado que existe dos médicos envolvendo os pacientes oncológicos. A questão é sempre aquela entre a quantidade de pacientes que tem que atender versus o tempo que tem para atender esses pacientes. O quanto que o médico ele consegue ser só médico ou se ele tem que ser burocrata, quer dizer, preencher papéis, explicar, o quanto que ele tem que
pegar um pouco do papel de outros atores dessa construção do entendimento do paciente e conforme a personalidade do médico, ele quer mesmo, ele quer abraçar aquele paciente e tentar tudo por ele. E aí significa mais tempo, e às vezes ele não tem mais tempo. E essa é uma pressão que eu sei que ela vive lá, porque termina amanhã. E então tem tantos pacientes para atender. E conforme a gravidade do paciente, esse paciente vai ser mais tempo levando, especificamente para um determinado tipo de abordagem médica, e qual às vezes vai ter que ser em detrimento da parte burocrática. Então é isso aí, e mesmo assim existe um trabalho de conscientização dentro lá, mas que não necessariamente nos outros lugares tem, exatamente por causa da demanda, da pressão. E não é só do Distrito Federal e em torno, né? Não é só de Brasília e em torno. Existe pacientes de muitas regiões, norte, nordeste, vem para cá, outros no hospital de base, outros lugares. E outras patologias se assemelham a isso aí. Então a pressão do tempo é algo que eu acho que o Gustavo vai poder falar mais, ele deve receber esse tipo de coisa, que significa isso, o tempo versus o que ele pode fazer. E aí que eu acho que entra o papel do Estado, que é que o deputado da Pedrosa chegou a mencionar, que é como chegar a uma informação eficiente para os pacientes, para eles não terem que recorrer ao médico para obter essa informação. Porque deveria ter, ele já deveria saber essa questão. E aí eu deixo lançado uma questão para a Érica, depois para responder, depois do Gustavo, que é o seguinte, parece assim que o paciente ele vira como se aquele direito ele tivesse que estar pedindo. É como se ele tivesse... E aí ele vai agradecer. Então, quando ele recebe um pouco de mais informação, por exemplo, da doutora Flávia, ela se torna uma deusa e ela acha que ela não fez nada demais, ela fez o básico ali. Mas para ele foi maravilhoso, porque ele não está conseguindo ter tudo aquilo que ele precisa. Então, essa mentalidade dentro do paciente, da simplicidade dele, ele acha que tem que estar sempre agradecendo uma coisa que deveria ser normal. E que o Estado deveria fornecer essa informação para ele. E isso iria diminuir o tempo que o médico gasta com outras coisas e focar exatamente no trabalho médico. Aí eu lanço isso aí para a Érica e para o Gustavo. Na verdade, o princípio do SUS não é a igualdade, é a equidade. Então, é tratamentos diferentes para pessoas que necessitam de determinados tratamentos, para pacientes diferentes. Então, não é a igualdade perante a lei. É a integralidade, são princípios do SUS, né? Integralidade e a equidade, quer dizer, tratamentos diferenciados para pessoas que necessitam de tratamentos diferenciados. Uns vão precisar só quimioterapia, outros para tratamento combinado. Então, esse enfoque é importante avaliar nesse sentido. A equidade é mais importante. Mas só contextualizando rapidamente, só para a gente entender a magnitude do que a gente está discutindo aqui e como o Estado deveria abordar o tema do câncer. O câncer se tornou a segunda doença que mais matava no Brasil, ultrapassando as doenças infecciosas e perdendo só para as doenças cardiovasculares. Já hoje, 2023, já há cidades no sudeste brasileiro e no sul, cuja principal causa de óbito já são as neoplasias. Primeira causa, já passaram a causa cardiovascular. Um dado relevante nessas cidades é a longevidade. Tem aumentado cada vez mais. Então, isso é um cenário. Então, quer dizer, a gente está diante de dados do IARC, que é o Instituto Mundial de Pesquisa em Câncer no mundo, já aponta para 20 milhões de casos a partir de 2020, com 10 milhões de óbitos. Então, assim, voltando ao tema, a gente precisa enfocar inicialmente uma campanha que seja factível de entendimento, seja popular, que tenha conhecimento, para que o paciente tenha acesso ao tratamento, ao diagnóstico. Aí depois eu gostaria, no decorrer da nossa conversa aqui, falar sobre promoção de saúde, prevenção primária e secundária, que é fundamental no âmbito da atenção primária, porque já dados do INCA mostram que 40% dos tumores são preveníveis com medidas sociocomportamentais, medidas de detecção precoce, que é
a prevenção primária e a prevenção secundária, né, com exames de rastreamento. Prevenção primária, rastreamento, e secundária, detecção precoce. Então é importante também essas campanhas não deixar de voltar para a promoção de saúde. Inclusive com relação às próprias entrevistas, né, que foram muito provocativas em vários aspectos, e eu começo só ressaltando a questão da importância, né, da gente conscientizar muito do que o deputado falou, o deputado Pedro colocou, e dentro desse processo de conscientização a gente passa muito por aquela questão da afiliação ao INSS, né, de entender que é necessário estar inscrito, né, de pagar contribuições previdenciárias antes do adoecimento. Lamentavelmente a gente não consegue, assim, lamentavelmente, mas enfim, né, a gente não consegue ter um segurado que se inscreveu após o diagnóstico da doença, né, ter a proteção do benefício previdenciário, né? Então, daí a necessidade da conscientização, né, de desde sempre eu estar vinculado ao INSS para ter a proteção previdenciária. Isso significa que em um acometimento de alguma doença, de algum risco social que a gente chama, né, o cidadão não consiga requerer o benefício que ele faz de uso, né, e requerer esse benefício de uma forma facilitadora, né, de uma forma acessível. E aí, apenas uma crítica, né, que a gente tem enfrentado muito no direito, que é a dificuldade desses cidadãs conseguirem contribuir para o INSS, é algo extremamente complicado, né? A gente passa por diversas políticas públicas de facilitação do acesso, de inclusão, né, de redução de alíquotas, né, porque não sobra para sobreviver, vai sobrar para pagar para o INSS, né? E, em especial porque a gente tem um aumento muito significativo de pessoas prestadoras de serviços, trabalhadores autônomos, né, em detrimento de trabalhadores empregados com carteiras assinadas. E isso faz com que o trabalhador tenha a liberdade de optar, apesar de ser um direito fundamental, né, de optar por pagar o INSS ou não. E como um deles, o Ronaldo ele contou para nós que, na entrevista, que ele era autônomo. E ele não falou de forma clara, mas eu tive a conclusão, posso salvo melhor juízo, né, de que ele não era segurado do INSS quando do seu adoecimento. Isso é um problema seríssimo, né, porque passa por tudo que o deputado colocou, né, a gente precisa dessa conscientização, né, e os meus colegas aqui também disseram, né, com relação à filiação, porque a partir do momento que os cidadãos acabam sendo acometidos pela doença, eles acabam ficando de fora da proteção previdenciária, porque lamentavelmente a gente não consegue proteger aquele cidadão adoentado por uma doença que mexe com a subsistência dele, que mexe com a sobrevivência dele, né? Afinal de contas, ele não vai conseguir perpetuar vendendo a sua força de trabalho, ele não vai conseguir continuar trabalhando, e como é que ele vai sobreviver? Né? Ele não é mais autônomo, ele não consegue mais, ele está ali em fase de tratamento. E a gente não tem como requerer um benefício para esse cidadão que não era assegurado à época previdenciário no INSS, né? A gente não tem como requerer um benefício no INSS, benefício previdenciário para esse cidadão. E acaba que ele vai para a assistência social. E na assistência social, em que ele não era previamente beneficiado, enfim, ele não tinha um vínculo, obviamente, por isso ele está ali debaixo da assistência social, ele está ali regido pela LOAS, né, a nossa Lei Orgânica de Assistência Social, ele precisa de requisitos específicos para ter benefício, né? A gente tem um benefício de prestação continuada, que é aquele benefício que atende pessoas em estado de vulnerabilidade financeira, né, pessoas que não têm condição de manter a sua subsistência, e pessoas com deficiência, por isso que passa por tudo que a doutora Flávia colocou, né? A questão do reconhecimento, se tratar de uma pessoa com deficiência, né? Eu preciso ter a deficiência constatada para que esse cidadão doente, né, precisando de um auxílio para sobreviver, esteja ali enquadrado com um PCD para que ele possa requerer uma auxílio doença. Então, assim, estou dizendo tudo isso, né, para a gente pensar um pouco também sobre essas formas de acesso a esses benefícios, sobre inclusão previdenciária, né, como a gente pode divulgar melhor a necessidade do cidadão ou a cidadã estar indo em fase de reconhecimento da doença, né, talvez no momento anterior ao reconhecimento já ter a sua inscrição feita no INSS, ou, uma vez que já reconhecida a doença, encontrar caminhos para que ela possa requerer esses benefícios de uma forma facilitada, né, de uma forma mais, inclusive, mais facilitadora. Isso passa também, inclusive, até mesmo pelo próprio acesso no INSS, que é tão dificultoso, né? Eu faço alguns projetos de extensão, inclusive aqui no entorno
no Distrito Federal, a gente tem uma parceria, na Faculdade de Direito a gente tem uma parceria, coordena um grupo de alunos que estão em parceria com o Ministério Público. Mensalmente a gente atende alguns cidadãos do entorno aqui, e a gente encontra tantas pessoas com dificuldade de requerer um auxílio doença, não sabe por que o benefício foi negado, como recorrer dessa decisão do INSS que negou. E a gente tem tantas negativas de benefícios que o cidadão não sabe por quê. Né? Aquela burocratização toda acaba chegando para essa situação que o Dr. Klaus colocou. Né? O cidadão se vê como um pedinte, né? Ele se sente ali requerendo uma migalha, né? Sendo que ele é o direito dele, é o direito fundamental. É uma forma de prover a sua subsistência, né? Ou seja, ele é titular de direito para requerer um benefício, mas são todas as burocracias que envolvem o requerimento, dentro de uma agência do INSS, enfim, que ele, cidadão, tem toda essa dificuldade de requerer benefício. A gente tem dados agora, recentes de agosto, né? Mais de mais de 1 bilhão de benefícios foram requeridos no país inteiro, que envolve aposentadoria por invalidez, auxílio-doença. E a gente precisa aí desburocratizar isso, né? O que passa, inclusive, pela redução das filas, enfim, né? Uma série de outras políticas que desenvolvidas. Tudo isso que eu estou dizendo aqui, né, passa, para além da questão do reconhecimento, né, da consciência, se vincular ao INSS como política preventiva, como política pública de democracia, né, de inclusão, até mesmo por uma necessidade de consultar a vida daquele cidadão, porque muitas vezes ele tem um prazo de carência, né? Ele se desvinculou de uma relação de emprego próximo, então ele está no prazo de carência, que a gente chama de período de graça ali. A gente consegue requerer um benefício para ele, né? A gente tem um prazo mínimo de 12 meses, que esse prazo pode chegar a 24 meses, caso ele esteja inserido em uma agência de emprego, chegando até 36 meses, um período de carência. Então, nesse interregno, no caso do cidadão adoece, a gente não tem um prazo para requerimento de benefícios, né? Então, temos aí, né, uma tentativa de fazer com que o cidadão consiga se enxergar enquanto titular de direito, e isso é um desafio muito grande, porque quando a gente tem pessoas adoecidas, pessoas passando por um tratamento desse, a vulnerabilidade ela acaba sendo exacerbada. E aí, só para finalizar, né, uma crítica que inclusive estou orientando um projeto de pesquisa nesse momento, né, de uma colega que está discutindo a necessidade de criar benefícios para vulneráveis, né, exatamente numa situação como essa do aposentado que estava aqui falando, né, pelo fato de ele já receber uma aposentadoria, ele não tem como receber, né, outro benefício, ele está aposentado pelo INSS, então parte do pressuposto é que o benefício é suficiente para prover sobre subsistência. Né? Pensarmos em outras formas de subsistência desses cidadãos e cidadãs acometidos por doenças, né, em uma situação de extrema vulnerabilidade. A nossa Carta Constitucional tem instrumentos para isso, a nossa legislação previdenciária também tem instrumentos para que isso aconteça, mas a gente precisa de efetivados. Eu acho que um problema grande assim, no Brasil é o excesso de burocratização. Acho que vem melhorando, né? Acho que melhorou, assim, se pensar de uns anos para cá. Houve uma melhora na desburocratização, mas mesmo assim ainda é muito grande. O quanto essa burocratização atrapalha na vida do cidadão comum. E a gente sabe também que existem muitas leis que elas existem só no papel, mas que quem criou depois na prática, isso é uma dificuldade. Eu achei muito importante isso aí que o deputado falou, de reativar as frentes, porque a frente parlamentar, seja de qual for ela, no caso essa do enfrentamento do câncer, é colocar em prática, dar outra prática que já existe, e não ficar criando, discutindo outras coisas de novo, mais do mesmo. E sim, então tá, tem isso, vamos botar em prática, não é isso, deputado? Bom, exatamente isso. A gente teve oportunidade, por exemplo, com as frentes parlamentares, em conjunto com diversos profissionais da Secretaria de Saúde, profissionais da iniciativa privada, OAB, CRM, Defensoria Pública, de visitar unidades de saúde, não com o intuito de ir lá fazer uma crítica ou de simplesmente fazer um vídeo e botar na internet, como a gente vê que acontece muito hoje na política. A gente foi com o intuito de elaborar um documento com possíveis demandas que a gente vê que os profissionais mesmo estavam observando naquela unidade, e levar para a secretária, conversar com o governador, levar para as autoridades que de alguma forma poderiam fazer algo relevante para tentar preencher essas lacunas. Então a gente, por exemplo, fez isso, conseguimos alguns resultados, a gente acompanhou agora um trabalho que foi feito, e eu tenho que aqui, não posso deixar de mencionar todos os profissionais que trabalham na área oncológica do Distrito Federal, muitos da iniciativa privada, inclusive, que participaram de uma força-tarefa oncológica
para resolver essa questão das filas que tinha chegado num número muito alarmante aqui no DF. Isso tinha um efeito muito bacana. Isso foi esforço das pessoas, dos profissionais que realmente têm se dedicado muito. Mas também não adianta a gente falar só em criar legislações e acompanhar essas leis e também não pensar naquilo que é macro. A gente vê essa questão dos UNACONs, os CACONs, a necessidade de mais UNACONs, mais CACONs, e também a necessidade de investimento nas unidades que existem. Então, isso passa por profissionais, mais profissionais, valorização dos profissionais, que é uma grande dificuldade hoje, que tem que ser enfrentada dentro da saúde pública do Distrito Federal, a valorização dos profissionais de saúde, e também investimentos em equipamentos, materiais, estrutura mesmo, que a gente vê que pode estar, às vezes, dando um melhor atendimento à população. Eu me lembro quando a gente foi, por exemplo, no HRT, e falaram, precisa de mais profissionais, depois colocou mais profissionais. Então, se tiver mais um bloco aqui, atende tantas mais pessoas. E aí começou-se o projeto para fazer mais um bloco lá no HRT para atendimento ao paciente oncológico. Então, é estrutura física, mas a presença de profissionais, é uma série de fatores que a gente tem que acompanhar aí, para que essa legislação ela consiga ser cumprida também por aqueles que estão na ponta. Que a matemática é muito simples, a quantidade de pessoas que você tem para atender, a estrutura que você tem e a quantidade de paciente. O hospital oncológico pode atender mais 9.000 pessoas, fundamental, muito importante que a gente avance nesse sentido para conseguir quebrar essas lacunas. A gente vai apresentar agora uma emenda, por exemplo, a gente estava debatendo isso esses dias, a gente tem debatido aqui em Brasília aquela loteria distrital. Hoje já existe a loteria nacional da Caixa Econômica e agora os estados estão fazendo as suas loterias. E a gente está colocando uma emenda na loteria distrital, estou apresentando isso esses dias, que é um projeto que está para ser agora regulamentado e implantado, que 2% de tudo aquilo que for arrecadado na loteria obrigatoriamente tem que ir para investimentos, equipamentos, infraestrutura para o atendimento ao paciente oncológico. Você fica mais recursos, garantia de que o Estado vai poder estar ali dando um suporte melhor e também de que a gente vai ter células orçamentárias específicas para suporte ao paciente oncológico. Então, são uma série de desafios, mas a ideia é a gente tentar, de alguma forma, puxar um pouco de cada um desses pontos para a gente ir ligando eles e fazer com que a legislação ela possa ser cumprida de fato e não fique só num papel que está lá no livro de leis, mas que não tem efetividade ou não tem condição de ser cumprida pela estrutura que existe. Eu acho que é uma continuidade, para se tornar uma política contínua e efetiva. Tudo que o deputado falou, a gente, na verdade, primeiro é identificar o problema, que foi identificado com relação às filas da oncologia, que chegava a 900 pacientes na fila. Hoje, antes de vir para cá, eu vi, tem 2 pacientes na fila. Radioterapia são mais, são 180. Então, é identificar o problema. E a gente foi identificado uma força-tarefa, um conjunto de ações, que essa fila estava, a inserção na fila era de forma errônea. Eram pacientes inseridos para a oncologia que não precisavam, naquele primeiro momento, estar na oncologia. Precisariam ser avaliados por cirurgiões, nas mais diferenciadas especialidades. Cabeça e pescoço, mastologista, proctologista, cujo tratamento inicial era cirúrgico. Então, uma série de fatores. Só complementando, outro ponto identificado com relação à política assistencial hoje de acesso ao paciente, não tem como desvincular hoje, do ponto de vista conceitual moderno, da navegação, que é a busca ativa do paciente lá na unidade básica de saúde, lá na UBS, ou até mesmo numa UPA, para que esse paciente seja inserido no sistema e seja feita uma navegação de forma que todos os profissionais da rede tenham acesso a essa trajetória do paciente. Já foi identificado isso, já tem apoio junto a emendas parlamentares para que se promova mudança do parque industrial, parque de estrutura, de materiais e aparelhos, tecnologia, e a navegação é uma delas. Mas aí envolve um conceito muito especializado, técnico de TI, que está sendo desenvolvido. Então, é exatamente identificar isso e não deixar de pensar no foco da promoção de saúde, que isso é contínuo, essas campanhas, concordo também que devem ser mais acessíveis à população, com
linguagem mais adequada para que se promova e se possa evitar e prevenir a neoplasia, que em 40% podem ser evitadas. Uma pergunta só para vocês em relação à questão do diagnóstico. Até a lei dos 30, 60 dias que foi mencionada, às vezes eu tenho uma nota de triagem no NACOM, por exemplo. Então, às vezes, chega a adenomegalia, a massa, o câncer a esclarecer, para eu, especialista que já está tratando, começar o processo que deveria ser feito na unidade básica ou nas secundárias, e daí, quando chega para a gente, eu chegaria para tratar. Eu poderia tratar muito mais gente se eu não tivesse que estar parando para fazer um diagnóstico. Esse é um dos pontos. Como é que a gente poderia melhorar isso? E na época que eu fiz do doutorado, lá em 2012 e 2014, eu foquei em linfoma difuso na época. Uma parte dos meus dados, que foi logo quando estava muito em voga essa lei, né? E eu analisei o tempo que o paciente levava desde o primeiro sintoma até ele chegar em alguém que desse o diagnóstico e o tempo até chegar no especialista. Nessa época eu estava no ICESP, vocês conhecem o Instituto do Câncer de São Paulo, que é de ponta, é diferenciado, e o tempo dentro do ICESP de que chegava na IMAT a gente começava o tratamento. Então, o paciente levava uma média de 7,4 meses para poder alguém dizer que ele tinha um câncer desde o início do sintoma, depois 1,4 meses em São Paulo para ter acesso ao especialista, e dentro do ICESP em 20 dias ele estava estadiado e tratando. Então, assim, talvez o que a gente tenha que ver é essa ponta, porque uma vez que o paciente chega no serviço especializado, e aqui na Hemato eu não faço fila, o paciente chegou com câncer, eu atendo, a gente fica mais e atende, não faz fila, tá? Então esse tempo dentro do serviço ele é rápido, a gente dá acesso rápido. Agora com o PET, né, no Distrito Federal melhorou muito também, né, a gente consegue realmente estadiar o paciente muito rápido, mas até chegar na gente, a gente vê que a trajetória foi longa, né, e muitas vezes a gente vê o pessoal fazendo biópsia sem imunistoquímica, né, faz biópsia e aí o paciente fica 2 meses esperando uma biópsia para dizer tem alguma célula anormal aqui, mas isso a gente já sabia, né? Porque é por isso que a gente fez a suspeita da biópsia. Aí tem que ficar mais, você tem que refazer o que não foi feito ali na ponta. Né? Só a posição de vocês em relação a isso. É isso, esses pontos foram identificados na força-tarefa, faz parte da pauta da frente parlamentar, a gente discutiu muito. Quer perguntar para o Augusto o que é imunistoquímica, ele sabe explicar, porque o cenário foi todo avaliado. Só um ponto, rapidamente, imunistoquímica, o que já está definido como política, já são determinados 50 vagas para o HUB e 50 vagas para o hospital de base. A gente fez um levantamento lá na assessoria, baseado nos 5 tumores mais prevalentes, tumores sólidos, mais prevalentes no Distrito Federal e no Brasil, âmbito nacional, que haveria uma necessidade mínima necessária de 250 exames ao mês aqui para o DF. A gente já está com 100, 50 para cada, né? Então isso é pactuado junto ao complexo regulador. Então o complexo regulador disponibilizará todo mês 50 vagas para o HUB de imunistoquímica, 50 vagas para o básico, sem diferenciar tumores sólidos ou hematológicos. E vocês estão cientes que nenhum local do SUS no Distrito Federal faz imunofenotipagem? Só o hospital da criança, né? A gente não tem imunofenotipagem no Distrito Federal. Chega uma leucemia aguda e o paciente tem que pagar para o exame. Isso é outra coisa que eu acho que tem que ser é uma imunistoquímica líquida. Atualmente é diagnóstico de base, né? Que sai em 3 horas, você sabe o diagnóstico. Isso eu acho que é uma outra coisa que vocês poderiam tentar abordar, porque não tem imunofenotipagem para os pacientes. Eles dizem, olha, você está com uma leucemia aguda, mas eu não sei qual é. E você tem que pagar para fazer. Então, assim, eu acho que é uma imunistoquímica líquida, é a mesma coisa e o diagnóstico é muito mais rápido e muito mais simples. E a gente tem uma PAC-SUS que pagava, na época que eu fazia esse exame, em torno de R$800. Quer dizer, você não tem perda, né? Poderia tem cobertura para o exame. Então, já está sendo construído, até a gente conversava antes a respeito do que está pactuando no serviço de genética da Secretaria de Saúde, junto aos profissionais, a construção dessa linha de cuidado
de imunofenotipagem, porque o DF é referência também em doenças raras. Né? O deputado sabe bem que está acompanhando com a frente parlamentar. Então, já está sendo construído. O grande problema dessa linha de cuidado é que é tudo fragmentado. O software é fragmentado, o aparelho é por compra, por licitação, capacitação de profissionais tem que ser, não está previsto em lei orçamentária, tem que fazer a composição. Então é tudo fragmentado, local de atendimento. A gente tem 2 locais de genética hoje no DF, né? O Hospital de Apoio e o HMIG, né? Então já tem dificuldade também de espaço físico, mas já foi construído um ETP, que é o Estudo Técnico Preliminar, para toda essa linha de cuidado que envolva imunofenotipagem. E só esclarecendo também, que muita gente não sabe, aqui no DF, desde 2020, a gente tem a lei do BRCA 1 e 2, que eu tenho até anotado aqui, é a lei conhecida pela mídia, que é a lei da Angelina Jolie, né? Com direito àquelas mulheres que têm histórico de familiar de câncer de mama ou são pacientes de alto risco, a lei fornece a obrigatoriedade do exame do BRCA 1 e 2 para essas pacientes e familiares e toda cadeia hereditária da paciente. Desde 2020, não é cumprida. Então, em função disso, foi construído esse plano de ação para elaboração da composição de exames de imunofenotipagem e de até NGS, até biologia molecular com NGS. Então, são processos, rapidamente sobre a atenção secundária do diagnóstico, outro fato identificado, cirurgia oncológica, o Dr. Klaus citou, não é regulada no DF, não tem regulação, não se regula consultas para a cirurgia oncológica, vai passar a regular. Outra especialidade muito importante aqui no DF, vocês sabem, é a radiologia intervencionista, que só existem 2 locais também, Hospital de Base e HUB. Já vai ser regulada também, porque ela é de uma extrema importância no diagnóstico e tratamento dos tumores sólidos. Então já vai ser regulada também como panorama 3. Então são pontos de fragilidade que estão se identificando, mas aí precisa ser construída a muitos braços. Tem uma coisa que talvez algum dia possa envolver melhor, o governo, o Estado começar a envolver mais ainda as universidades nisso aí, a poder fazer parcerias e que a universidade possa usar meios de pesquisa e aí usa o material humano para a sua pesquisa e ao mesmo tempo está fornecendo um diagnóstico, de ajuda de diagnóstico para o Estado. Isso aí pode reduzir custos e ajuda os 2 lados. É um dos caminhos, por exemplo, do Correio Urbano. Com certeza, é um dos caminhos. E uma coisa que a gente pode trazer à tona, a gente tem debatido também, é a utilização dos recursos, por exemplo, da Fundação de Apoio à Pesquisa para desenvolvimento de projetos e pesquisas mesmo no campo médico. A gente vê um trabalho que é feito hoje, por exemplo, no Hospital da Criança, enfim, em outras unidades aqui no Distrito Federal, que com certeza poderia ser ampliado se tivesse mais estrutura, equipamento. A gente tem profissionais já disponíveis no DF com condição de desenvolver pesquisas realmente marcantes a nível mundial, como algumas já estão sendo desenvolvidas aqui. O envolvimento com as universidades nesse ponto é muito importante também, não só para a captação de recursos, mas para a aplicação de mão de obra, para a discussão em geral, e eu acho que é um ponto a ser abordado. Todo ano a gente vê no final do ano o governo pegar recursos, por exemplo, da Fundação de Apoio à Pesquisa e devolver para o caixa do governo, às vezes para investir em outras coisas, para estar pagando conta e não, de fato, executando aquele recurso onde deveria, que é em pesquisa mesmo e desenvolvimento. O Dr. Gustavo Ribas, acho que respondeu muito bem aqui essa questão, do que a gente está tentando avançar no sentido da imunohistoquímica, por exemplo. Existia uma dificuldade grande ali quando a gente foi conversar com o pessoal do Hospital de Base sobre ampliação do possível contrato, o Hospital de Base mudar até o modelo, talvez, a gente debatendo isso com eles, para que tivesse mais vagas, tivesse conseguido de fato ampliar esse serviço. É uma coisa que a gente tem identificado e cobrado muito do governo, que tome iniciativa, que tome providência, e tem sido elaborado os estudos mesmo para que isso aconteça.
Agora é isso, acho que muita gente quer fazer esse diagnóstico também, do ponto de vista político, e se organizar. Eu também tenho falado muito, o Gustavo falou um pouquinho sobre essa questão dos sistemas, né? Hoje existe uma dificuldade, uma enormidade de sistemas dentro da secretaria, IGES, enfim, muitos sistemas que às vezes têm dificuldade de se comunicar, que prejudicam, né, às vezes a informação de correr da forma que deveria, para ajudar o profissional a conseguir resolver sua atividade. Essa parte da integração do sistema, que vocês comentaram, é muito importante. Porque a gente recebe um paciente, aí a gente vai atrás, quem tem a senha do TrackCare? Quem tem a senha do outro sistema? Liga para o amigo, vê, eu preciso da informação desse... Então, assim, isso que estão falando é fundamental. Porque a gente consegue enxergar realmente a trajetória do paciente. É rotineiro, a gente entrar no TrackCare velho, checar os exames do paciente, aí agora que mudou o sistema do base, eu não consigo mais enxergar, só consigo chegar até um certo tempo, a gente tem informações do paciente que são relevantes que a gente não consegue juntar. Então, isso é fundamental, acho que é importantíssimo. Só complementando, o deputado Eduardo falou, então, cada unidade tem seu sistema. O IGES tem o MV, aqui tem o próprio sistema, né, do HUB e IBSER, e a Secretaria tem o TREC, que alguns conseguem usar os dois, mas não são todos. Então, eles não se conversam, não tem contato nenhum, não tem troca de informações. Então, já foi identificado isso e aí está em programa, junto lá a CETINF e a CINFRA, sobre a construção de uma plataforma que é a integração de todos os sistemas seja possível a navegação. Isso. E agora eu me lembrei de outro ponto, você comentou, que me ocorreu aqui, que a Secretaria de Saúde fez, que o grande problema também é a atualização de dados cadastrais dos usuários, dos pacientes. E aí, vocês podem acompanhar no site da Secretaria ou até mesmo no Instagram, aquele programa Recadastra SUS, que tem toda a orientação para que o paciente seja recadastrado, porque há muita troca de celular, há muita troca de endereço, e isso dificulta demais o acesso para ele próprio, para o usuário próprio. Então, foi aberto esse programa para que ele, bem orientado, o paciente é conduzido na unidade básica próxima da sua residência, para que faça também uma parte para melhorar o acesso. E para melhorar muito com isso, com o cadastramento adequado. Isso. É uma das partes, já te passo, é uma das partes que, por exemplo, eu luto bastante e converso com os alunos, a coleta precisa da informação. É muito importante tu escrever no prontuário de forma objetiva, com português adequado, e cuidar nos dados, aquele que vale ser os dados gerais do paciente. Porque isso aí é a base para a identificação do paciente que vai seguir toda uma linha de tratamento e todo um segmento de várias outras coisas. Então, além do próprio Estado melhorar o cadastramento, a informação chegar aos estudantes da responsabilidade que a faculdade, que as escolas de ensino têm, e mostrar essa conscientização não só da faculdade de medicina, mas da faculdade de enfermagem, enfim, outras faculdades, de que o dado escrito no prontuário, ele é importante, ele é um direito do paciente que ele seja preciso. Mudando um pouquinho só, considerando a parte psicológica que envolve, é aquele momento que é dito, né, recebe o diagnóstico e é dito para o paciente ou familiar. A Flávia pode falar sobre esse momento também. Olha, você tem determinado câncer. É isso, vamos precisar tratar. O passo é o seguinte, às vezes o passo para o médico, ele é simples, porque ele tem ali o tratamento, ele vai aplicar, etc. Mas isso aí significa uma mudança, às vezes são pessoas tão simples, uma mudança total de vida desse paciente. E não só dele, às vezes de toda uma estrutura familiar, porque ele tem que arranjar uma pessoa que o acompanhe. Não é possível fazer determinado tipo de tratamento se não tiver um acompanhante. Às vezes, existem problemas familiares em que ele não tem um acompanhante. Assim, o que fazer, né? Como fazer para ajudar aquelas pessoas mais necessitadas a conseguirem ter o seu tratamento de forma digna, sem que eles tenham que tirar um pouco que eles têm
para conseguir se submeter ao tratamento, ao deslocamento, a poder ter uma pessoa para acompanhar, a entender aquilo ali, a buscar determinado papel. O Estado precisa entrar nessa área, porque o médico ele se vira mesmo nos 30 para conseguir ajudar esse paciente para ele estar lá tentando tratar. Eu acho que tem dois lados da moeda, né? Porque às vezes o nosso paciente é tão simples que às vezes você diz para ele, olha, você está com câncer. Aí ele diz assim, mas é maligno, doutora? Aí você diz, você tem que usar o termo, né? Olha, câncer, é maligno, enfim, porque ele tem que entender a importância de fazer o tratamento. Às vezes ele é tão simples que ele não entende a gravidade do que ele tem. Então isso é um lado, né? E tem o outro lado. Eu tive um caso muitos anos atrás, no HUB, que eu tinha uma paciente muito simples, que ela teve um linfoma que não respondeu, a gente conseguiu colocar ela num programa, cadastrou o HUB num programa que vinha uma medicação, um uso compassivo da medicação de Londres, e essa medicação chegou no Brasil. E quando chegou no Brasil para essa paciente, a gente não conseguiu liberar a medicação porque ela não tinha nem registro de onde ela morava. Não tinha nenhum documento que a gente conseguisse comprovar os dados do paciente. E aí a nossa assistente social deu entrada para tentar adotar a paciente para poder dar acesso a ela à medicação. Então você vê um esforço sobre-humano das pessoas para tentar ajudar o paciente. Então você tem os dois lados da moeda também, sabe? Então a gente vê que as pessoas que lidam com esses pacientes fazem de tudo muitas vezes para ajudar, mesmo que os que não têm família. E você sabe, né, que você faz transplante também. Eu tive um caso agora recente de um paciente que não tinha um bom relacionamento com a família, teve uma leucemia recaída, precisava de um transplante alogênico, e como ele não tinha acompanhante, o centro transplantador não pode aceitar o paciente para negar o transplante. E a gente não... São situações que a gente não tem como resolver muitas vezes, né? E muitos desses pacientes de sistema bulesa, isso aí está vinculado a várias outras coisas, a vários problemas familiares, problemas psiquiátricos, envolvimento com drogas, marginalidade. Então tem uma série de outras questões que atrapalham quando ele recebe o diagnóstico de câncer. Aí, nesse ponto, o Estado ele é mais eficaz, deveria ser, do que qualquer profissional, porque deveria ser abarcado pelo Estado e ser levado para lá. Klaus, quando a gente examina quais são as profissões que mais sofrem de burnout, profissionais da saúde, em especial médicos e professores, sobretudo da rede pública, são os campeões, né? É inevitável a gente pensar que o problema só não é pior por causa de pessoas como vocês, né? Alguns relatos aqui que vocês fizeram, de vários outros colegas, né? que são aqueles que são os solucionadores, né? Então são eles que vão fazer a ponte de comunicação daquilo que o sistema não permite. A troca de favores, olha, vou dar uma ligada aqui para o Klaus, que eu sei que ele tem acesso e tal, como você estava mencionando isso, né? E assim por diante. Então isso tem um custo que é absurdo, né? Sobre-humano, né? Como o Flávio estava dizendo, né? E voltando a um ponto aqui que o Gustavo mencionou, né? Quer dizer, se você tem pelo menos 40% que são preveníveis, né? Olha como a lógica é burra, né? A gente cai numa cilada que poderia estar resolvendo o problema agora, do que vai se manifestar mais lá na frente, né? Em psicologia, sobretudo em psicologia social, quando a gente fala de preconceito e discriminação, a gente fala de 3 grandes fenômenos que são interrelacionados, né? O primeiro é a estereotipia. Essa é uma atividade que é cognitiva, é automático, né? A gente encaixa as pessoas, as coisas, os eventos em categorias, né? Então isso é inevitável. A segunda etapa é a do preconceito. É quando você, por encaixar alguma pessoa em alguma categoria, desenvolve alguma reação mais negativa. E finalmente a discriminação, que aí assim, é o ato de você tratar a pessoa de maneira diferente, né? Geralmente de maneira negativa, né? Embora também haja a discriminação, claro, no sentido do privilégio, do benefício, etc. Né? Na verdade, eu tenho uma pergunta para a doutora Érica, no sentido de que são questionamentos dos pacientes, muitos pacientes, com relação aos benefícios. Especificamente aquele paciente, ou tanto o auxílio-doença, ou até por
por aposentadoria, porque agora o termo é incapacidade permanente e não invalidez, né? Somos questionados na nossa assistência dia a dia, aquele paciente que passou por um tratamento oncológico, efetuou seu tratamento com sucesso e ele está em acompanhamento e mantém uma atividade laboral normal. Se ele tem direito a pleitear algum benefício. Mas nessa hipótese que o governo trouxe, o cidadão teve alta, a empresa acolheu esse trabalhador, então ele voltou a trabalhar. Só que ele voltou a trabalhar com uma determinada sequela, uma redução da capacidade laborativa dele. À luz do nosso regime geral, que é o regime geral de previdência social, do INSS, ele não tem benefício previdenciários. Então, nenhum tipo de benefício, inclusive, o senhor tocou um ponto importantíssimo, né? As sequelas emocionais desse cidadão, né? Porque ele volta a trabalhar com uma situação bastante delicada, né? Ele sabe que ele vai voltar ao ciclo de medicação, ele vai voltar ao tratamento dele, e como vai ficar a saúde dele, a subsistência dele, a família, enfim, né? Então, essa proteção aos afetamentos psicológicos, né, e sociais também que ele sofre, né? A gente não tem proteção para isso, que é absurdo, né? É triste falar isso, gente, mas é uma verdade, né? A gente não tem proteção previdenciária, se refere ao nosso regime geral, e também os regimes próprios também não tem. Exatamente, essa é a angústia, porque a gente sabe que à luz da lei ele não tem esse benefício, mas só pelo fato dele dizer para a gente que convive com um fantasma a todo momento, que é o fantasma da recorrência, da recidiva de doença, da doença voltar, o estigma social, o estigma até mesmo no trabalho, ele tenta de alguma forma pleitear, mas a gente sabe que não tem essa brecha para que ocorra, né?